Diário de bordo 002 Off Meta Aurelion Sol Suporte. Hoje eu vou dar algumas dicas e formas que vocês podem estar jogando com esse boneco incrível aí na bot lane como um suporte. E algumas dicas também sobre a lane que talvez possam te ajudar caso você esteja com dificuldade nessa rota. Os principais motivos que eu tô pegando a Aurelion Sol Suporte são dois. Primeiro é por puro tédio e eu quero jogar com meu mono. E segundo é porque a Riot, um tempo atrás, há muito tempo atrás, prometeu lançar um dragão suporte para nós, conhecido como Aushin, e ela não nos entregou. Então eu fiz o nosso dragãozinho atual como um suporte para poder se vingar da Riot até ser banido por ela alguma coisa acontecer. Ou a Aurelion ser completamente afundado como suporte, já que toda inovação que é surgida dentro do jogo, a Riot rapidamente corre para nerfar. Então aproveita porque o meu canal não é tão reconhecido e o Aurelion Sol suporte aí continua sendo um mistério aí muito bom. Então aproveita o tempo até que a Riot corra para nerfar ele. A primeira dica que eu dou é você tem que, querendo ou não, você tem que avisar o ADC que você vai pegar o no seu suporte e você tem que explicar como a sua estratégia funciona, porque não basta você simplesmente pegar o no sol e voar, né? Porque o seu ADC precisa saber da sua estratégia ao mesmo tempo que você precisa saber da estratégia dele. Eu aproveitei o fato que esse Ezreal abriu a brecha, me permitiu jogar de no seu suporte, e que também o EZ naturalmente já é um ADC um pouco mais independente do resto da bot lane. Como vocês podem ver, a nossa matchup é uma Soraka e Kai'Sa. Por natureza, né, o EZ já é um belo trabalho para a Kai'Sa, porque tem um range, tem mobilidade, coisa que a Kai'Sa não tem. E o Aurelion Sol e a Soraka vai ficar mais entre o controle de grupo. Quem souber usar o melhor controle de grupo, vence nessa matchup de Aurelion contra Soraka. O Aurelion Sol ele precisa de duas coisas para poder ficar forte: o farm e os stacks dele. Só que se o Aurelion Sol tiver com farm bom e não tiver stacks, ele consegue fazer alguma coisa. E se ele tiver com stacks bons e não tiver muito farm, ele também consegue fazer alguma coisa por causa do tamanho das habilidades que crescem e tal. Ele não é tão dependente com itens, né? Tipo, óbvio, quanto mais itens, mais dano ele dá, quanto mais nível, mais farm, aí é melhor, mas aqui nesse caso você vai ganhar um farmzinho ou outro junto com o seu ADC, né? Eu vou explicar melhor para vocês. Seguinte, funciona mais ou menos assim. Todo mundo na Aurelion Sol sabe, pegaram a referência, que quando o Aurelion Sol joga o E dele, você não precisa necessariamente matar o Minion. Se a torre e outro Minion, o outro jogador matar esse Minion dentro do buraco negro do Aurelion, eita, ele consegue um stack com o Minion, né? Isso ajuda bastante com ele o suporte, porque o EZ consegue farmar e eu consigo stackar ao mesmo tempo. Além do que a metade do farm dele vai para mim por causa do item de suporte. Então, tipo, aquele lá que o buraco negro mata também vai pro EZ. Então, os dois estão conseguindo farmar aqui, que já é uma coisa bem lucrativa para nós dois, além do fato do Aurelion Sol ser um hyper carry aí para carregar o jogo sozinho. Então, tipo, pra ter noção de quando vocês podem pegar o Aurelion Sol, quando ele vai ser forte, é você prestando atenção no suporte inimigo. Você não vai levar tanta consideração o ADC inimigo por alguns fatores. O ADC inimigo, normalmente, ele não tem tanto controle de grupo assim, né? No máximo, os ADCs aí preocupantes que tem uma espécie de controle de grupo que pode atrapalhar um pouquinho é o E do Draven, o E da Zarya, a passiva da Kalista, que não tem controle de grupo, mas meio que pode dificultar você um pouquinho, até você fechar relay, aí acaba com. Tem a Nila também, que tem um controle de grupo na ult dela. Então, existe uns ADC aí que é um pouquinho problema, mas a maioria dos ADC é muito suave para olhar o seu suporte. Inclusive, olhar o seu ADC, tá? Só pra. Por que os suportes você tem mais que ficar atento? Porque quanto mais controle de grupo, mais counter do Aurelion Sol é. O maior tipo de counter do Aurelion não é só dano explosivo, é também controle de grupo. Agora, se o cara pegar um Rakan com um ADC com dano explosivo, tipo um Miss Fortune,
você tá enfrentando dano explosivo com stun, que é duas coisas aí que cauteram o Aurelion. É mais pelo stun do que pelo o dano explosivo, né? Porque se for só a Miss Fortune, por exemplo, não dá tanto certo. Campeões com range curto, né? É bom pro Aurelion Sol. Se, por exemplo, for uma Leona, embora a Leona tenha bastante controle de grupo, o Aurelion consegue estar pokeando, consegue jogar Blogaraf sem poder estacar o jogo. O recomendado é você conseguir jogar mais safe, né? Mas se, por exemplo, tiver um ADC que consegue dar pressão, tipo um EZ, como tá nessa partida, já fica um pouquinho melhor, né? E você tem que ficar atento com outra coisa, posicionamento. É claro que, tipo, o posicionamento ele é um pouco mais fácil, porque se você já joga com o Aurelion Sol, já sabe se posicionar com ele, então suporte não vai ser tanta diferença, porque é quase a mesma coisa, né? O Aurelion Sol normalmente vai querer ficar atrás de um tanque, andando junto com um tanque, para poder aí estar derretendo o time inimigo e tal, para poder fazer algo dentro do jogo. Ah, necessariamente precisa ser um tanque? Não, se for um ADC com minimamente de neurônio tancar pra você já tá ótimo. O importante é que você não tome dano, tá ligado? O ADC pode ser explodido, mas se você não for explodido, já tá no lucro. E, tipo, a gameplay do Aurelion Sol, ele se aproxima em alguns aspectos com a gameplay do Pyke, por exemplo. Se você vai precisar de posicionamento, vai precisar farmar um pouquinho, né? É, mas farmar é a função do ADC. Farmar eu digo pegar stacks, então cala a porcaria da mão. Eu sei que o Pyke não tem stacks. Eu sei, mas você é um Aurelion Sol, você precisa de stacks. Então, tipo, você vai precisar dessas coisas aí. E uma coisa principal que você vai precisar com o Aurelion Sol é o roaming também, né? O Aurelion Sol é um campeão que precisa bastante de roaming, especificamente para ajudar bastante o jungle. Nessa parte aí, por exemplo, eu tô fazendo o maior caos só porque o Darius tá tancando pra mim. Olha só. Eu podia ir muito bem pra cima daquela Soraka, mas eu não fui porque é arriscado essas coisas. Então, tipo, é outra coisa que você tem que ficar atento a isso, se vale a pena ir pra cima ou não. Inclusive, uma dica que eu dou de Aurelion Sol pra vocês aí na mid lane também é se você tiver numa matchup contra Lux, contra Morgana, todos esses bonecos chatos, né? Syndra, por exemplo, você não vai pra cima delas à toa. Você vai pra cima delas quando elas gastarem o controle de grupo delas. Se elas gastarem o tal controle de grupo, é só você apertar W reto. Elas não ganham de você na troca. Não ganham do seu DPS. Não tem o que elas façam. Ela errou o controle de grupo, você só aperta R, você só aperta W, um E e um R, se puder, se quiser também. Só para matar, porque elas não fazem nada com a Aurelion Sol. Tá? Então, tipo, aí é uma coisa que você pode diferenciar. Uma outra coisa também é de brinde também para vocês, tipo no Mono. Existem muitas matchups que parecem difíceis, mas não são, tá? É só você saber a hora certa, você apertar o seu Wzinho e Q e ir pra cima dos outros. Neste momento aqui é um exemplo que vocês não devem seguir, tá? Mas estranhamente deu até que um pouco bom por um fator. Vamos lá. Eu vou pra cima deles de uma forma imprudente. Eu coloco meu buraco negro e, sem mais nem menos, eu vou pra cima deles sem esperar o EZ. Eu não podia ter feito aquilo, né? Eu deveria ter esperado o EZ conseguir chegar perto para aí sim ter avançado. Aí eu morri, só que a Kai'Sa, ela acabou gastando o flash dela, que é uma habilidade bem importante, e esse emoji que ela mandou aí vai pagar bem caro por ele. Vão por mim que vão pagar bem caro. Eu vou explicar sobre essa coisa de dash. O flash, ele é uma habilidade, né? É um feitiço, na verdade, muito importante. Você tem que levar em relação para que ele serve. Ele é a sua única forma de agressivar para a pessoa, mas também é a única forma de você fugir. Naquele momento, a Kai'Sa não podia usar aquele flash daquele jeito. Ah, mas Ravan, você também utilizou? Sim, eu utilizei. Só que tem um diferencial bem pequeno. Eu tenho o meu W. Percebe que agora a Kai'Sa não tem o dano explosivo dela, que ela gastou tudo. Eu já vou conseguir dar um trabalho, ó. Vocês perceberam? Ela gastou tudo naquela parte anterior, não tinha flash para poder fugir. Por causa da minha jogada porca, eu consegui sem querer tirar a flash de
três jogadores do meu Aurelion, do EZ, da Kai'Sa e do Jax. Foram quatro flashes a minha jogada. Eu falei errado, né? Eu falei três, é quatro na verdade. E eu e o EZ, nós não dependemos tanto assim de flash porque temos mobilidade. Ah, mas o Jax também tem. Ele gastou provavelmente no monstro da jungle. Então, tipo, ele. Né? Então não podia pular assim de cima da gente. Sem falar que a Kai'Sa não tem mobilidade de poder fugir de um Aurelion Sol. Muito menos a coitada da Soraka, que nem lá estava. Então, tipo, foi muito benéfico pra nós. Vamos ficar aí por um minuto e pouco assim, sem flash da Kai'Sa e da Soraka. Nessa partida passou um tempo muito bom e essa aqui é a única oportunidade que eu consegui achar para poder guardar na bot lane. Essa aqui é a única oportunidade que eu consegui para poder guardar. Se você tiver essa oportunidade, guarda, tá? Porque é muito importante. Uma visão assim pode fazer grande diferença. Por exemplo, saber quanto o Jax está chegando, ou o mid laner inimigo está chegando, faz uma grande diferença, que é outro fator que vai ajudar você a jogar com a hora de seu suporte. Visão é muito importante. Quando a gente começou a ter um pouco de pressão, eu fui tentar pelo menos tirar aquela pink. Por mais que seja da forma um pouquinho mais caótica, porque eu podia tomar um estouro das duas ali, eu ainda consegui me garantir. Tá vendo, Kai'Sa? Porque você não pode gastar seu flash imprudentemente? Você não tem o seu flash para poder me alcançar. Eu tinha minha habilidade de escape. Você não tinha nada. Eu quase morri ali. Mas mesmo assim, saiu bem mais benéfico pra mim do que pra você, Kai'Sa. Tá vendo? O seu emoji aí, ó, não vai valer tanto valor assim, tá? Então, e um conselho pra vocês, se vocês querem bastante, né, mostrar os emojis, essas coisas, querem se achar bastante, façam isso quando vocês têm certeza que tá ganhando a lane, porque se vocês fizerem isso de qualquer jeito e o cara virar, você vai sair bem mais humilhado do que antes. Vai por mim, você vai. O quanto que eu já zoei caras assim é humilhante. Cara, tipo, não tem nada a ver com a partida, mas a sensação quando você pega uma DC que é gente boa e, tipo, você consegue ter sinergia com ele, é muito bom, cara. Do nada vira umas melhores matchups de todas, né? Vira a melhor lane, assim, de todas, assim, do nada. Essa Kai'Sa foi pra cima do meu EZ, sem motivo nenhum. Ela só conseguiu fazer coisa porque tinha uma Soraka curando o rabo dela aí 24 horas, mas só que eu tenho a presença do meu jungler também, né? E eu, como um bom suporte de Aurelion Sol, fui ajudar meu jungle. Morreu a Soraka e obviamente vai morrer essa Kai'Sa aí, ó. Manda emoji agora, Kai'Sa. Eu falei que aquele emoji seria caro, Kai'Sa. Mande ele agora. E uma coisa que você precisa saber, e eu vou sempre bater o pé nesse canal, é que torre é mais importante do que dragão. Se tiver uma oportunidade de levar ela, que seja então. Pois é muito importante, porque a destruição de uma torre, ela gera pressão no mapa. Por causa dessa destruição dessa torre aí que vocês vão ver agora, eu vou finalmente conseguir estar livre para fazer o que eu quiser no mapa, coisa que o Aurelion Sol mais quer. Ele adora aquelas lanes grandes, para ele soltar aquelas bolas gigantes dele em cima daquele ADC isolado. Ele adora! Sabe aquela Lux Mid lá, fidada? Ele adora jogar aquela bola gigante dele na cabeça dela e ela literalmente ser apagada da existência eterna. Agora, por causa daquela torre destruída, eu finalmente posso explorar o mapa do jeito que eu gosto e ver essa cena aqui, ó. A lane acontecendo, eu jogando essa bola grande na cara da Lux e vendo basicamente meu Maokai trucidando as duas ali. Olha só, eu só vou pra cima, ó. Que delícia quando tem um tanque tancando pro Aurelion Sol. Olha que delícia. Eu tomei uma na boca, mas eu matei a Lux. Isso aqui importa. Lux na partida é igual uma puta vadia. E olha só, outra coisa que você tem que fazer bastante é ajudar o seu jungler a fazer os objetivos, porque os objetivos também dá pressão. Ah, mas agora há pouco você falou que as torres são importantes. Sim, as torres são mais importantes que os objetivos, mas se você tiver a oportunidade de fazer o objetivo, faça o objetivo.
Pois a principal função dos objetivos é fazer você ter pressão para destruir as torres. Mas se você tiver a oportunidade de destruir as torres sem necessidade de fazer objetivo, vai para as torres, tá? Esse aqui é uns momentos que o time inimigo vai tentar dar pressão na gente, mas olha pra porcaria do nosso time. Um Maokai, um Aurelion Sol e um Swain. Qual pressão que eles vão ter pra cima da gente na bendito late game? Exatamente nenhum. É só o Malphite. É, Maokai, quer dizer. Apertar a ult dele, eu aperto o meu E, aperto o R e já era. Vocês vão ver aqui agora. O Darius vai tancar tudo. Eu só vou, aproximo e dou a baforada do dia. Eu erro a ult, como de padrão de todo mundo na hora do sol. E ajudo o meu time. Eu me posiciono atrás da parede para que eles deem a volta para poder me bater. Ó, o Jax aqui, ó. Ele pode muito bem para em mim. E de alguma forma eu saio do meu posicionamento para bater nele. Só que acaba morrendo. Então deu bom de qualquer jeito. E vocês vão ver eu tentando puxar a rota aí pra tentar ajudar. O EZ eu tô bem. Ela acertou nada, mas eu tô bem. Eu gostei da ult dele. Não façam isso que eu vou fazer aqui agora, porque essa jogada aqui é muito 880. Eu cancelei a ida de base pra poder ajudar meu time. Eu não deveria ter feito isso. Porque se aquela Lux, por exemplo, acertasse o Q dela, como acertou agora, e apertasse um R, acabou toda a minha vantagem. Eu vou entregar um neutralizador nela e dificultar mais ainda o meu jogo. Se você estiver indo base no momento bom, não cancela ainda na sua base. Esse aqui é o único momento que eu finalmente consegui para poder voltar base. Agora uma pergunta que eu faço para vocês. Quem vocês acham que ganha? Uma Lux fidada ou uma Aurelion Sol suporte? Ai, como eu amo esse boneco, cara. Como eu amo esse boneco. É por isso que eu sou Mono Aurelion, velho. A cena que você vê é impressionante. E é claro, né? Como eu disse, Monolux presente igual um virgem existente. Agora, se você tá no Diamante 2, Diamante 1 e do Esmeralda para baixo, no elo do Teline, mais ou menos, um grande abraço, Teline. Um erro que a maioria do pessoal desses elos comete quando tá nascendo um dragão ancião e você tem a oportunidade de dar um GG sem fazer o dragão ancião, você pode ir reto. Sabe o que o seu time faz? Exatamente. Vão pro dragão ancião, perdendo o tempo deles, perdendo a maior vantagem de literalmente ganhar direto do jogo, ganhar direto, bater naquele Nexus e ganhar aquele PDL de graça. Porque essa é a única chance que você tem de chegar no mestre. E sabe o que acontece? O teu time entrega um ace mesmo com um dragão ancião e você perde a última partida que faltava para você subir pro mestre. Ainda bem que esse time foi diferente. Esse time foi o amor e eu amei ele. Falou, pessoal, e até a próxima.